Olá, eu sou o Leandro. Eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula são Os Neurônios, Sinapses e Drogas. Bom, neurônios e sinapses. Neurônios são estruturas, são células nervosas presentes no sistema nervoso central e periférico. Já a sinapse consiste na transmissão do impulso nervoso entre neurônios vizinhos. Bom, o neurônio a gente pode fazer uma analogia com uma fiação, fios de alta tensão que se encontram dentro das casas, sobre os postes. Nesse fio de alta tensão passa corrente elétrica de alta intensidade. Nos neurônios passam impulsos nervosos, que são correntes elétricas de baixíssima intensidade, que permite a movimentação do nosso corpo, das vísceras, ou seja, dos órgãos e outras funções a mais. Né? Vou dar um exemplo disso. Nós podemos pensar no ato da movimentação dos dedos dos pés. O comando dessa movimentação parte do cérebro. Essa informação sai do cérebro, percorre o corpo até chegar na musculatura estriada esquelética dos dedos, que permite a movimentação desses membros. E como que faz para essa informação sair da cabeça do cérebro e chegar até os dedos? Por meio de neurônios. De vários neurônios que estão conectados como se fossem fios. E, repito, essa conexão, essa passagem da informação desse pulso nervoso entre neurônios vizinhos se dá por meio das sinapses, que são fenômenos físico-químicos que eu vou aprofundar ao longo dessa aula. Nessa aula eu falarei também sobre algumas drogas, principalmente drogas ilícitas, levando em conta que drogas lícitas e ilícitas é um problema social grave, principalmente pelo consumo exagerado de alunos da educação básica brasileira e de outros países também. Quando eu falo de drogas lícitas, são drogas permitidas por lei, como por exemplo antidepressivos, analgésicos, entre outros. Drogas ilícitas são drogas não permitidas por lei, como por exemplo maconha, cocaína, crack, entre outras. Bom, muitas células têm a capacidade de responder a estímulos ambientais, como por exemplo a presença de luz. Eu separei duas figuras, dois exemplos. Nessa figura à esquerda, nós temos um protista chamado Euglena spirogyra, que ela responde, é um organismo que faz fotossíntese e por isso é dependente de energia luminosa do Sol. Essa estrutura chamada estigma avermelhada, nessa figura à esquerda, permite que esse protista reconheça a fonte de luz e se direcione em direção a essa fonte. Na figura da direita, uma planta mais conhecida, o girassol, que como o próprio nome diz, ele gira, ele verte o caule em direção ao Sol para aumentar a captação de energia proveniente do Sol, também para a realização de fotossíntese. Até organismos extremamente simples, como muitas bactérias, têm a capacidade de percepção de estímulos ambientais, como luz solar, presença de nutrientes, concentração de oxigênio ou não, entre outros. Bom, todos os grupos de animais apresentam células com nível de excitabilidade. No entanto, somente a partir dos quinidários, como exemplo, a água-viva, vespa do Pacífico, recifes de corais, e nessas duas figuras, a anêmona, elas apresentam sistema nervoso. O sistema nervoso apresentado nesse tipo de animal é bastante simples, podendo até dizer que é rudimentar. E esse sistema nervoso é do tipo difuso. Esse sistema difuso consiste numa rede de células e a partir do momento que esse animal recebe um estímulo, esse estímulo se propaga para as diferentes células do organismo como se fosse uma onda. E esse sistema nervoso tem uma função muito importante para esses animais, tanto para ataque quanto para defesa. Bom, dos quinidários até os achatados, ou seja, os plateumintos, conforme estamos observando nessa figura aplanária, e temos outros exemplos também, como o agente causador da esquistossomose, a solitária, que é a Taenia solium ou Taenia saginata, observamos um aumento na complexidade do sistema nervoso. Nesses animais, observamos um processo de cefalização, com a formação de gânglios cerebroides, ou cérebros primitivos. Isso graças ao acúmulo de células nervosas, ou seja, neurônios, na região da cabeça. Isso é o processo de cefalização. E permitindo também a existência de órgãos dos sentidos mais complexos, como por exemplo esses ocelos, que são olhos primitivos que observamos na planária.
Bom, a gente tem que perceber algo interessante também, que o sistema nervoso, a partir desse momento, nesses animais, são dois cordões que partem de uma extremidade e vão até a outra extremidade do corpo desse animal, que são os troncos nervosos. E esses troncos nervosos apresentam nervos transversais, formando um sistema nervoso com o aspecto de uma escada de cordas. Agora, o sistema nervoso dos anelídeos, que são vermes segmentados, são vermes que apresentam anéis, como exemplos, a sanguessuga, as poliquetas e as minhocas, como essas fotos, como essas figuras. As minhocas apresentam uma diferenciação no sistema nervoso com relação aos plateumintos, aos vermes achatados, que nesses animais o sistema nervoso é um cordão ventral. Ventral, se for fazer uma comparação com os seres humanos, seria a região da barriga. O nosso sistema nervoso e dos animais mais complexos, dos animais que apresentam vértebras, é um sistema nervoso dorsal, na região das costas. Observamos claramente que a nossa medula espinhal fica nas costas. Então, repito, esses animais anelídeos, o cordão nervoso é na região ventral. E a partir dos cordões nervosos surgem ramificações até as extremidades do corpo, sendo os gânglios segmentares. Percebam também que as minhocas apresentam uma cefalização, ou seja, um cérebro primitivo. Bom, dos anelídeos, em direção aos moluscos, em especial aos cefalópodes, polvo, lula, sépias. Nessa figura nós temos duas lulas. São animais que apresentaram um aumento na complexidade do sistema nervoso. Esses animais apresentam estruturas que se assemelham ao cérebro verdadeiro. Desse cérebro partem gânglios, nervos, que permitem que esses animais executem atividades muito complexas. E podemos destacar também, talvez seja um dos primeiros animais que desenvolveu um olho formador de imagens. Os demais animais que eu citei anteriormente, as imagens não são formadas, eles apenas reconhecem a presença e a ausência de luz, não a formação de uma imagem propriamente dita. Bom, aqui nós temos agora os equinodermas, que como exemplos nós temos o ouriço do mar, serpente do mar, bolacha de praia, e nessa foto nós temos a estrela do mar. Apesar de serem os animais mais próximos evolutivamente dos mamíferos, dos seres humanos, eles não apresentam uma complexidade tão grande como observamos nos moluscos cefalópodes como a lula. Esses animais apresentam como sistema nervoso um anel nervoso e, partindo desses anéis nervosos, nervos radiais. Bom, os sistemas nervosos mais complexos podem ser observados nos mamíferos, em especial nos seres humanos. O sistema nervoso nos seres humanos pode ser subdividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que por sua vez é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico e pelo diencéfalo. E, além disso, pela medula espinhal ou medula raquidiana, também chamada. O sistema nervoso periférico ele é formado por terminações nervosas, por nervos e por gânglios. Gânglios consiste nos corpos celulares de alguns neurônios que ficam fora do sistema nervoso central. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as células mais importantes do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que são os neurônios. Nessa figura nós temos uma imagem de microscopia óptica e um corante lilás para evidenciar os neurônios. Agora, um esquema dos neurônios. Neurônio é uma célula. Se é uma célula, apresenta um corpo celular. E também apresenta um núcleo, que é uma região, um centro de comando da célula. É uma região responsável pela multiplicação, pela hereditariedade e, como eu disse, o comando de todas as funções da célula. Agora, três regiões podem ser destacadas nos neurônios. Primeiramente, os dendritos, que são ramificações presentes no corpo celular. O axônio, que é uma região linear que liga o corpo celular às terminações nervosas. Já as terminações nervosas é uma região de conexão que serve para ligar um neurônio ao seu neurônio vizinho. Essa terminação nervosa seria uma conexão com um dendrito de um neurônio vizinho ou com uma musculatura ou lisa, visceral, ou estriada esquelética ou cardíaco de um músculo específico.
Bom, vamos falar um pouco agora sobre a sinapse. Já citei esse termo anteriormente. A sinapse é a passagem da informação de um neurônio para outro. É a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Impulso nervoso, lembrando que é um estímulo elétrico. Nessa figura nós temos dois neurônios que estão conectados. Vamos citar um exemplo, vai. Nós queremos, por exemplo, fazer a movimentação da perna. Então, o nosso cérebro dá o comando e vários neurônios estão conduzindo esse impulso nervoso até a perna. E na região de conexão, de encontro entre dois neurônios que estamos observando nesse círculo, ocorre a sinapse. Vamos fazer um aumento dessa região dentro do círculo. Nós obtemos essa outra região. Estão vendo esse outro círculo dentro desse círculo? Vamos fazer um aumento dessa região. Nesse caso, observamos a sinapse. Estamos observando duas figuras dentro desse círculo. Na parte de cima, nós temos o axônio do neurônio pré-sináptico, cheio de bolinhas no seu interior chamadas de vesículas sinápticas. Dentro dessas vesículas existem neurotransmissores, que conforme o impulso nervoso chega nesse axônio, faz essas vesículas irem na região da periferia e liberarem esses neurotransmissores nessa região chamada de fenda sináptica. Da fenda sináptica, esses neurotransmissores passam para o dendrito do neurônio pós-sináptico. E ali ocorre, dessa forma, a transmissão do impulso nervoso. Bom, a partir de agora falo um pouco sobre as drogas ilícitas. Mas tanto drogas lícitas quanto drogas ilícitas, elas podem ter três efeitos na mente das pessoas: efeito perturbador, efeito estimulante e efeito depressor. No que se refere ao efeito perturbador, pode ocorrer uma alteração no funcionamento da mente, em alguns casos levar à confusão mental, até mesmo em casos mais graves, alucinações. No caso do efeito estimulante, aumenta a atividade cerebral. No caso do efeito depressor, reduz a baixa atividade cerebral. A maconha, que é o primeiro caso, a primeira droga que eu vou falar sobre, é uma droga perturbadora. O princípio ativo que causa o efeito é o THC, que é o tetrahidrocannabinol. A maconha ela age na produção da dopamina, que é o neurotransmissor, atuando no mecanismo, no circuito do cérebro relacionado à recompensa. E isso tem uma relação com as sensações de prazer, de satisfação das pessoas. A maconha, conforme essa figura que nós estamos observando à direita, ela pode ter inúmeras aplicações médicas, alguns princípios que podem ser extraídos a partir dessa planta, como por exemplo o canabinol, que pode ser muito importante, por exemplo, no tratamento de convulsões. Bom, agora sobre o cigarro, é uma droga muito problemática, é uma droga que tem uma diversidade de substâncias tóxicas, como por exemplo a nicotina. A nicotina é uma substância que tem um efeito estimulante. Bom, segundo uma pesquisa realizada por uma universidade do Rio de Janeiro, em parceria com outras universidades, constatou-se que 18,5% dos adolescentes brasileiros na faixa de idade entre 12 e 17 anos já experimentaram cigarro pelo menos uma vez na vida. E isso é um problema muito sério, porque o cigarro ele pode causar diversos problemas à saúde, dentre eles câncer de pulmão, bronquites, problemas cardíacos, pneumonia, entre outros. O cigarro, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de morte evitável no mundo. Bom, a cocaína é uma droga estimulante que ela é produzida a partir da folha da coca, uma droga sintética que passa por vários processos químicos. A espécie de planta é a Erythroxylum coca, segundo observamos nessa figura. Os principais efeitos dessa droga é a euforia, aumento das frequências tanto respiratórios quanto cardíacas, e essa droga pode gerar diversos problemas neurológicos, como por exemplo ansiedade e depressão. Bom, o álcool, que é uma droga depressora, que ela pode ser vendida de diversas formas, na forma de destilados, como a pinga, o uísque, a vodka, em forma de fermentados, como por exemplo vinhos e cervejas. É uma droga complexa, que ela pode tanto inibir quanto estimular a produção de neurotransmissores no sistema nervoso central e periférico. O álcool ele afeta o raciocínio das pessoas, o equilíbrio, os reflexos, entre outras funções. E dentre vários problemas que podem acarretar a saúde das pessoas,
podemos destacar problemas do sistema digestório, especialmente no fígado, levando à cirrose hepática, que pode levar a pessoa à morte. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter apresentado, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.